O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Sí! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo sa? Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de número 8 do podcast da Cautiopédia. Vou me comprometer aqui a falar sobre muitas coisas hoje, aliás, não só eu e meus companheiros, porque hoje tem muita coisa para falar, a gente vai ter que dar conta, humildemente, a gente vai se comprometer a tentar falar sobre tudo, não esquecer de nada e nem de ninguém, mas a verdade é que há algumas semanas em que a gente está sem pautas e outras semanas como nessa estamos recheados, estamos transbordando pautas. A gente pode falar, por exemplo, sobre a suspensão da punição da Juventus, né? Alguns foram surpreendidos, outros nem tanto, com a revogação da pena da Juventus e a consequente subida da Juventus novamente à zona de classificação europeia. A gente também pode falar sobre esse título praticamente já entregue, praticamente nas mãos do Napoli. A gente pode falar sobre a prévia das semifinais europeias, né? Que tem, dos 12 semifinalistas das competições europeias, temos 5 italianos. A gente pode falar sobre a Copa Itália e vamos tentar falar sobre tudo isso nessa edição de número 8. É claro que eu não estou sozinho nessa, vou contar com a ajuda de Caio Bittencourt. Caio Bittencourt, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu acho que a gente ainda não vai mergulhar de cabeça no título do Napoli, a gente está preparando um especial que quando vai ao ar não sabemos, depende aí dos comandados de Spalletti, mas ainda está naquela de ain't over until it's over, Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos, sim, it ain't over till it's over, não acaba até acabar. Temos campeonato ainda para jogar, tem algumas outras coisas aí a definir, então de certa forma temos coisas a debater e também explicar os porquês desses acontecimentos todos. Nesse negócio de jogo todo dia, Copa ali, Copa colar, chega um certo momento que a gente periga gravar um podcast e uma hora depois diria o Zeca Pagodinho, é bom, mas é ruim, não tá bom, mas tá ruim. É bom porque você sempre tem uma novidade, mas é ruim porque você tem sempre uma novidade, né? Então fica difícil você estabelecer parâmetros ou tentar se planejar, tentar se programar, né, para falar sobre o futebol italiano, para acompanhar os acontecimentos. Para quem só quer abrir o Twitter ou abrir as redes sociais ou abrir, por que não, os jornais ou os sites, é maravilhoso, né? Todo dia tem uma informação. Mas a gente vai acabar ficando maluco com tudo que vem acontecendo no futebol italiano. Acho que no futebol europeu como um todo, mas no italiano a gente ainda tem esses desdobramentos aí de julgamentos e mais julgamentos. Também está comigo nessa Nelson Oliveira, o editor-chefe da Cautiopédia. Nelson, eu vou começar fazendo uma pergunta muito doida para você, tá? Porque a gente estava esperando a sua chegada para começar a gravar, você foi passear com os cachorros. E se Federico de Marco fosse um cachorro, que raça ele seria? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, ele é meio tarracadinho, né? Apesar de ter mais de 1,80 m, segundo informações, né? Você sempre desconfia um pouco. Existe um estelionato de altura e às vezes os jogadores dizem que tem uma altura, na verdade tem outra. Ele é meio tarracado, parece um bulldog francês, né? Gostei do bulldog francês. E vamos começar falando então, já que eu puxei já esse gancho de Federico de Marco, porque a Inter de Milão é finalista da Copa Itália.
bateu a Juventus. A gente vai falar um pouco sobre o jogo, mas acho que tudo nesse programa de hoje vai estar interligado de alguma forma, né? Porque a gente vai falar da Inter de Milão chegando à final da Copa, e não é só a final da Copa, também é uma semifinalista europeia, então você já consegue ver ali que a Inter vai bem nas Copas, embora não vá bem no campeonato italiano. A gente vai falar da Juventus, que foi eliminada para a Inter de Milão hoje, perdendo por 1-0, mas também vai falar da Juventus, que pega o Sevilha na Europa League, e também vai falar da Juventus, que recupera pontos no campeonato italiano. Então, assim, hoje vai ser o quebra-cabeça aqui, a gente vai tentar encaixar todas as peças, mas começando pela partida de hoje. Caio Bittencourt, queria que você falasse rapidamente, brevemente, como foi a partida, mas eu vou te dar um ponto para você começar, que eu acho que é o principal ponto de debate, eu acho que é o principal acontecimento, né, dessas semifinais. A Juventus não jogou bem. No primeiro jogo, alguns bons momentos, mas a Juventus hoje, em nenhum momento, deu a impressão de que conseguiria reverter, ou começar conseguindo o resultado, ou depois de reverter, depois que a Inter de Milão abriu o placar. Queria que você falasse sobre o quão pobre a Juventus está. Não que seja uma novidade durante a temporada, até mesmo quando conseguiu os resultados, quando teve uma sequência muito boa com o Allegri. Não vinha demonstrando muita coisa, né? Vamos falar do ponto de vista técnico e tático. E agora os resultados não estão vindo, então isso fica muito mais latente, né? Se era uma coisa que a gente desconfiava, ou que era só uma vírgula, agora é a manchete, né? Agora é o lead. A Juventus não consegue jogar bem, né, cara? Exatamente. Eu acho que dá para estender até o que aconteceu nesse clássico da Copa como uma tendência dos últimos 15 dias, se você for parar para pensar. Porque, de certa forma, a Juventus, que pouco ameaçou o gol do Onaná, teve alguns chutes de longa distância, algumas jogadas individuais, especialmente com o Di Maria, com alguns outros assim, mas nada que fosse assim comparável ao nível da Inter. Ainda que o nível da Inter eu não achei o melhor que esse time possa produzir, até em comparação com o que foram os confrontos de Champions League, e até com o melhor que o time voltou a produzir no campeonato, com 3-0 no Empoli no fim de semana. Foi uma tendência que se viu já no jogo com o Sporting na volta em Lisboa, que o time faz o 1-0 e depois se retrai bastante, até chegou a sofrer um pouco no final, com o clássico de domingo na Série A com o Napoli, que o Napoli foi o senhor do destino no jogo durante boa parte da partida, teve melhores chances, controlou a posse por maior tempo, e a Juve só teve na frente nos lances que acabaram não valendo, e aí no fim o raspador acabou por decidir. E esse duelo com a Inter, que no fim das contas acho que a Juventus esperou demais o adversário, mas esqueceu de atacar em alguns momentos, esqueceu de fazer com que sua força ofensiva funcionasse. É claro, no meio dessa coisa toda, você também tem algumas questões ali na formação do time que o Allegri acabou por não pensar tanto. Uma das discussões recentes da Juventus, que até o momento, que hoje, estamos gravando nessa terça, acabou por acontecer, é se Kostic e Chiesa, que brigam pela mesma posição. Rapidamente, hoje é quarta, tá, Caio? Quarta, é verdade. Cara, a gente tá perdido com o tanto de datas assim, mas nesta quarta que estamos gravando, originalmente era para ser terça, mas adiamos por causa desse jogo. Vale a informação que não sei se é útil, mas nesse caso, pela primeira vez, por exemplo, a Juventus colocou Kostic e Chiesa juntos, o que era uma certa reivindicação, um certo pedido da torcida bianconera. E no fim das contas, acabou por não dar tanto certo quanto se esperava. Mas, assim, ao mesmo tempo, você começa a pensar se a função do Chiesa como um dos dois atacantes ao lado do Di Maria seria ideal. Se não serviria, por exemplo, ter um centroavante ali, um Milik ou algum outro.
E mesmo as entradas do meio campo, mesmo o Pogba entrando no segundo tempo, o Locatelli acabaram não servindo tão bem na competição com o Mkhitaryan, com o Barella, com o Çalhanoğlu e com todo Nelson, o Caio usou uma expressão ali de que às vezes a Juventus se esqueceu um pouco de atacar. Queria te perguntar se ela esqueceu ou se ela não tem capacidade mesmo. E como isso pode preocupar, porque assim, eu acabei de falar, contra o Napoli, até tem um bom momento ali, né? Tem um gol anulado, um pouco antes do Napoli fazer o gol, a Juventus tem uma pressão ali, mas que não passa de uns 15 minutos, né? Uns 15 minutos ali de domínio, foi o que a Juventus conseguiu contra o Napoli, e hoje contra a Inter não conseguiu muita coisa. Eu queria te perguntar se isso... na verdade, eu sei que isso preocupa contra o Sevilha, porque o time do Sevilha ele é traiçoeiro, ele é ardiloso, mas tem muito torcedor da Juventus comemorando a volta dos pontos, né? A Juventus hoje terceira colocada da Série A. Hoje, é sempre bom falar isso, né? A Juventus hoje, porque tudo pode mudar. Mas já não fica... tem um alívio da volta dos pontos, mas também já não fica a preocupação de que não vai conseguir ir para a outra Liga dos Campeões jogando dessa forma de hoje? Essa preocupação ela vem desde o início da temporada, né? Na verdade, se a gente for estender até desde o ano passado, porque com o Allegri a Juventus não consegue jogar bem, nem se aproxima do desempenho do primeiro trabalho do Allegri em Turim, por exemplo. Eu acho que essa preocupação ela é perene ali, né? Só que ao mesmo tempo a Juventus ela tem conseguido resultados assim, ela tá fazendo uma Liga Europa muito sólida, né? Desde que foi para a competição ela tomou um gol só, né? Tomou um gol do Nantes e agora depois tomou um gol de pênalti do Sporting, mas mesmo assim tem se defendido bem, né? Contra o Sporting sofreu bastante, acho que foi dos jogos eliminatórios foram os mais difíceis, né? que a Juventus teve, mas soube sofrer, né? Então é o alegrismo, né? Eu acho que o torcedor da Juventus, apesar de preocupado com o fato de o time não render o que deveria render pela qualidade do elenco, tá um pouco acostumado também e vai nessa toada aí, né? O Sevilha, eu acho que o que mais pode preocupar a Juventus em termos de Liga Europa é que o Sevilha melhorou o desempenho, né? Tava brigando muito fortemente para não cair em La Liga, agora já está numa situação um pouco mais confortável, então dá para se dedicar um pouco mais à Liga Europa, que é o torneio por excelência, né, do Sevilha. Na Série A já, em termos de Juventus, o calendário é um pouco mais fácil do que os dos rivais, né? Então, por exemplo, tem um jogo contra o Bolonha, que é o próximo do fim de semana, que é um jogo complicado, mas que historicamente o Bolonha não tem preocupado a Juventus. Depois pega o Lecce, que também está em uma fase assim horrível, né? Aí tem um jogo fora contra a Atalanta, um jogo mais complicado, embora a Atalanta muitas vezes no campeonato também não tenha conseguido resultados bons contra a Juventus. Nos últimos anos até o duelo ficou um pouco mais equilibrado, mas a Atalanta é uma freguesa de longa data da Juventus. Depois pega a Cremonese, provavelmente rebaixada, já na 35ª rodada, faltando 4 rodadas, talvez já esteja rebaixada matematicamente. Empoli também, que não vem bem. Aí depois pega o Milan, outro jogo já complicado. E depois uma Udinese que não tem mais grandes objetivos. Então eu vejo na Série A, eu vejo poucas possibilidades de a Juventus deixar pontos pelo caminho. E isso aí pode fazer com que a punição da Juventus fique para a temporada que vem. Porque não adiantaria... provavelmente vai haver uma redução, né, dos 15 pontos. Os 15 pontos não devem ser novamente atribuídos, deve ser o meu palpite é que fique em torno dos 9 pontos que foram pedidos no início do processo. E se, por exemplo, a Juventus tiver 9 pontos de vantagem para o quinto colocado, essa punição não deve ser aplicada nessa temporada, porque ela não vai resultar em nada para a Juventus, né? Eu não sei se
o júri desportivo vai entender que, por exemplo, ficou fora da Champions League, mas pegou uma vaga na Liga Europa ou na Conference League, se isso seria uma punição suficiente, né? Se, por exemplo, perder 9 pontos e ficar ali no sexto lugar, no sétimo lugar, se isso seria entendido pelo judiciário como uma punição condizente, ou se ela seria jogada para outra temporada, para aí sim ter um efeito também que até o UEFA já maior. está falando, né, sobre punições da Juventus, e isso é muito interessante porque a Juventus não tá em bons lençóis com a UEFA, digamos assim, né? Desde a criação e a insistência na Superliga. O Tchérafini, por exemplo, se ele puder enfiar a faca e rodar na Juventus, eu tenho certeza que ele vai. A gente teve recentemente toda uma troca na diretoria do Juventus e, enfim, eu acho que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte e principalmente se chegar na esfera da UEFA, né? Se a UEFA tiver poder de decisão sobre alguma coisa nas competições europeias, eu acho que a Juventus vai tomar uma pancada sim. E só para a gente não falar também, não deixar de falar, perdão, sobre essa questão de punições e recursos, pelo menos uma bola dentro, né? Uma bola dentro do pessoal da Itália que revogou a suspensão do Lukaku. O Lukaku pôde jogar hoje, não que ele tenha feito muita coisa, né? O Lukaku inclusive entrou mal no jogo contra a Juventus hoje, mas eu achei sintomático e achei um bom caminho terem revogado, terem aceitado o recurso para que o Lukaku não tivesse sido suspenso do jogo de hoje, relembrando que o Lukaku ele estava suspenso por causa de hoje porque foi comemorar em frente à torcida de Juventus, ou não necessariamente em frente, mas estava ouvindo muita coisa e foi comemorar e acabou sendo expulso. Mais um caso de racismo. O pênalti era na frente da curva Sud, não tinha nem como não comemorar ali no fim das contas. Então, assim, ele só ouviu os famosos ululate e aí mandou silêncio, não foi nem grande coisa. E aí tomou segundo amarelo, seria expulso, mas o Gravina sabiamente invalidou a suspensão e deu uma graça, que eles chamaram. Mas pelo menos uma bola dentro. Foi uma bola dentro. Mas assim, sobre esse caso da Juventus, vale dizer que a Juventus não foi a descida da punição de volta para a segunda instância, de volta para a instância da federação, que estava o que foi julgado foi o recurso no Comitê Olímpico Italiano. Nesse caso, não foi por uma questão de mérito ou de... pausar um pouco, esqueci aqui se é mérito ou se é... qual que é a outra palavra? Forma. É mérito mesmo, foi uma questão de forma, foi um julgamento Exatamente. de forma, né? Tanto é que as punições dos diretores, menos dos diretores mais importantes, né? A do Nedved foi voltada para reanálise, mas a dos outros três, né, do Arrivabene, do Agnelli e do Paratici, foram mantidas. Então, exatamente. Obrigado, Nelson. Eu tinha esquecido da palavra da questão entre forma e mérito. A Juventus foi julgada pela forma da questão, por conta do aumento do pedido dos pontos a tirar, por outras coisas. Tanto que no fim das contas os dirigentes acabaram nem tendo tanto de pena reduzida. No fim das contas, a pena foi suspensa para ser julgada de novo daqui a mais ou menos no dia 21 em diante de maio, que se especula que seja julgada de novo e tudo mais. Só que esse tipo de coisa, até como o Nelson disse, poderia gerar um problema até mesmo com relação ao campeonato. Porque se você pensa que na 37ª rodada nós teremos um Juventus e Milan, talvez valendo vaga para G4. Se os dois estiverem assim nessa disputa, pode valer uma vaga para G4. Ou até duas. Como é que fica se de repente tiram os pontos da Juventus de novo amanhã? Como fica a confusão?
E aí vai ter que julgar de novo. Poderemos ter a temporada terminando sem a definição de quem iria de fato para a Liga dos Campeões. Até porque também teria essa questão UEFA. Mas nesse momento a UEFA tem 2 dos 3 sobreviventes da Superliga nas suas mãos. Um pelo caso Negreira, que é o Barcelona. Outro, por esse caso, Plusvalense. E também vale dizer, no fim desse mês de abril, ainda tem a questão salarial, a questão da espalmada, da falsificação do salário, da prestação de contas de salários que foi feita lá atrás. E o prazo para defesa da Juventus é até semana que vem, mais ou menos. Então teremos isso a julgar. Só que isso dos salários, fatalmente a punição vai acabar para o próximo campeonato. Quem terminar o campeonato não vai poder comemorar, né? Quem terminar em boas posições ou em posições de competições europeias vai comemorar com o pé atrás, né? A gente não vai ter muita certeza. Talvez assim, quem tenha certeza assim, que por enquanto está na frente, se não houver nada, se de repente não derreter no final, mas que parece mais encaminhado pelo desempenho, por tudo que conquistou, é a Lazio. Por conta do que tem feito, por conta do trabalho do Sarri, por conta dos pontos que vem conquistando. Eu acho que assim, só um problema para a Lazio esperar a questão Immobile. Por tudo que aconteceu, do acidente e tudo mais, e que já foi uma coisa louca. Ele sofreu um acidente no domingo. Não, até porque foi quando sai a notícia, sai que ele tinha tido uma fratura exposta na costela, né? Não sei se foi um erro de tradução, não sei que diabo aconteceu, mas após uma suposta fratura exposta na costela, o homem estava em campo em uma semana, como você falou. Acho que as primeiras notícias não faziam jus ao que aconteceu. Nelson, sobre o lado vencedor do jogo de hoje e agora finalista da Copa da Itália. A gente já falou muito sobre a Inter no episódio passado e sobre essa relação da Inter com as Copas, sobre essa incerteza de jogar na Liga dos Campeões na temporada que vem. Então eu vou tentar simplificar minha pergunta para você hoje. A Inter ganha algum título essa temporada? Porque a Inter está em uma final e em uma semifinal. Vai levar alguma? Olha, eu acho que é favorita na Copa Itália, né? Apesar de ter perdido para a Fiorentina em casa. E, enfim, vamos dar a Fiorentina já como classificada, né? A gente está gravando aqui antes de Fiorentina e Cremonese, mas a Fiorentina fez 2-0 em Cremona. Embora a Cremonese tenha eliminado Napoli e Roma jogando como visitante, dessa vez a desvantagem é muito grande, né? Enfim, também seria favorita também contra a Cremonese, né? Mas eu vejo favoritismo da Inter na Copa Itália. E no caso da Champions League já acho muito difícil, né? Mesmo o Milan também se passar, o favoritismo tá do outro lado da chave, né? Tanto o Manchester City quanto o Real Madrid chegariam como favoritos contra qualquer um dos times italianos que avançar. Eu acho que é mais provável que vença a Copa Itália. Mas, assim, título mesmo para a Inter seria se classificar para a Champions League outra vez. Eu até falei isso no episódio anterior. Título da Copa Itália não significaria pouca coisa para a torcida, até porque já ganhou da Copa Itália anterior, né? Que fazem. Não seria nada de novo. Assim que a gente vê o tamanho da equipe, né? Porque se fosse uma equipe que não está acostumada a finais, é lógico que o título da Copa Itália serviria para você adicionar um troféu na sua salinha de troféus, e a gente vê também o tamanho do buraco. Não vou dizer que o buraco que a Inter cavou para si, embora tenha sido, mas o buraco dos mecanismos financeiros que a Inter necessita e na situação que ela colocou para chegar nessa situação com a qual eu concordo com você. Caio, eu queria, já que a gente falou da Fiorentina, acho que a pergunta pode servir para a Fiorentina também, já que o Nelson citou que a Inter é a favorita contra a Fiorentina, já dando a Fiorentina como finalista, embora ainda não seja.
Mas a Fiorentina também tem essa chance e também está em uma semifinal, a semifinal da Conference contra o Basel. Deixa eu só fazer um parêntese muito rápido aqui, Caio, porque o Leandro Amin e o Paulo Júnior gravaram o meu time de botão, o último. Agora vocês não me perguntem o número da edição, mas o último meu time de botão foi sobre a Fiorentina, não sobre essa Fiorentina de hoje, mas sobre a Fiorentina do final dos anos 50. A Fiorentina que conquistou incríveis 7 vice-campeonatos de 56 a 60, de 1956 a 1960. Então o Leandro Amin e o Paulo Júnior gravaram sobre aquele time, sobre aquela época áurea da Fiorentina, que infelizmente bateu na trave loucamente, né? 4 tetra vice-campeonatos na Série A, vice da Champions League. Então, acabando aqui, vocês que tenham curiosidade, vocês que são simpáticos da Fiorentina ou que querem conhecer uma história nova sobre o futebol italiano, ainda não conhecem, vão lá no meu time de botão, Leandro Amin e Paulo Júnior falando. E vão saber porque Julinho Botelho é tão amado pela torcida viola. Principalmente que não importam os 7 vices. Exato. Se tem 7 tristezas, tem essa alegria que eles vão guardar para todo sempre. Mas desculpa ter feito esse parênteses aqui, mas é um podcast de altíssima qualidade. Mais um aqui da Central 3. Precisamos promover. Mas voltando sobre essa Fiorentina, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz. Assim, dá para a Fiorentina sair com o título? Como eu disse, na Conference pega o Basel na semifinal e virtualmente já estamos colocando a Fiorentina na final da Copa Itália. Olha, a Copa Itália significaria 2 coisas totalmente diferentes. Para a Inter, assim, não é que a Inter desvalorize título, não. A Inter, assim, em termos de diretoria, de torcida, se vier a Copa Itália, vão festejar, vão comemorar, vai ser importante. Claro, não vai ser totalmente a salvação da temporada, porque no fim das contas, você tem briga por G4, que é importante estar lá na próxima Champions, na temporada que vem, porque estar na Champions é quase uma chancela de que você vai poder competir no outro ano, que você vai poder manter suas estrelas, que você vai poder contratar novas estrelas, ou até, no caso da Inter, começar a ficar no 0-0 ali com as contas que a Sunin faz, as contas que são difíceis de entender. E assim, para a Fiorentina seria a coroação do trabalho do Vincenzo italiano, da arrancada de um time que tem crescido na temporada, embora ali tem suas irregularidades no campeonato, mas desde que alguns nomes começaram a jogar um pouco mais, o Barak ali no meio, a entrada do Arthur Cabral no time titular no lugar do Jovic tem feito a diferença importante. E aí, isso é o trabalho do Vincenzo italiano, é a coroação de um cara que vem em ascensão e tudo mais, e sobretudo dar uma alegria à torcida viola. Uma torcida viola que não comemora uma taça há 22 anos com a Copa Itália de 2000-2001. Aí no meio disso tudo você teve times ótimos, como aquela era Prandelli, que sempre pegava G4, mas que no fim das contas não foi coroada com uma taça, infelizmente. Luca Toni, toda essa rapaziada mereciam uma taça. E assim, coroaram uma nova era da gestão, a nova era da Fiorentina, que pode vir com as reformas que virão do Artemio Franchi, que já estão assim, com o projeto de acontecer nos próximos anos, e uma nova era que o Comício quer trazer no comando dele desde que ele assumiu a Fiorentina, com o novo estádio, com volta às disputas, com volta aos títulos, e que seria importante tanto na Conference, que você tem um Basel meio irregular e tudo mais. Talvez não seja, talvez é difícil dizer que é a favorita, porque você tem um Basel irregular, você tem um AZ bem, um AZ Alkmaar bem na Holanda, e um West Ham que agora parece que melhorou, parece que está numa situação meio assim, comparável ao que o Sevilha está no confronto com a Juventus. Mas assim,
Eu diria que dos 4 times da Conference, a Fiorentina hoje é a melhor. Mas ainda assim, você tem toda essa pressão, uma carga para a Fiorentina voltar a ser campeã. E ter 2 chances é fundamental para poder sonhar. Assim, se não é a mesma coisa, se entra como azarão numa disputa com a Inter na Copa, ela tem chances totais na Conference. E mesmo sendo azarão na Copa, é um jogo só, é no Olímpico, é campo neutro. De repente, num dia inspirado, não pode acontecer? Claro que ela pode sonhar, ainda mais numa Inter tão irregular. Só que a Inter do Inzaghi também é o tipo da coisa, ela não é de se entender, ela é de se sentir, porque no campeonato você tem essas rateadas de desempenho. Às vezes nem é um desempenho tão ruim, mas que no fim das contas não coloca a bola na casinha e perde pontos ali e que justificam a Inter estar fora do G4 nesse momento. Nessa questão, e no fim das contas a Inter das Copas é competente. Ela foi competente com o Benfica, foi competente nos confrontos com a Juventus na Copa, e tá aí mais uma vez em outra semifinal europeia, e tá numa final outra vez da Copa. Só que assim, pensando no confronto Milan e Inter, é o tipo da coisa. Na Champions, às vezes quem tá pior no campeonato pode levar melhor. Vira um confronto 50-50. O Milan está melhor de desempenho nesse momento. Os gols do Rafael Leão voltaram a acontecer, Giroud voltou aos trilhos, você vê um crescimento de desempenho de nomes como Benasser, Brahim e principalmente de Mike Maignan, herói contra o Napoli e que tem crescido o desempenho até no campeonato para a volta ao G4. Assim, o Milan está em melhor momento, mas a Champions às vezes tem os seus caprichos. É Ela verdade. premia quem está pior. Fala com propriedade sobre o assunto, Caio Bittencourt. Sobre a Fiorentina, você falou que quem sabe num dia inspirado. Quem sabe num dia inspirado de Arthur Cabral, né? Arthur Cabral que está praticamente com a média de um gol a cada 2 jogos, muito importante, fazendo gol à torta e à direito, na Conference principalmente, ele sempre dificilmente passa batido, fez gol contra o Lech Poznan, fez gol contra o Sivasspor, e um confronto interessante porque ele vai enfrentar o seu antigo time, né? O Arthur Cabral vai jogar contra o Basel, que é onde ele jogava antes dele ir para a Fiorentina. Já que a gente entrou aqui no assunto Milan, Nelson, queria que você passasse pelo Milan rapidinho sobre esse confronto também, sobre essa prévia de Milan e Inter. Primeiro uma pergunta séria, depois uma galhofa, tá? A pergunta séria é se você acha que o Milan pode manter o nível que vem apresentando, porque a gente vem falando muito sobre irregularidade, a gente vem falando sobre um time do Milan que tem problemas individuais e que o Pioli vai tentando ali resolver um de cada vez, né? A gente tem um Milan que cresceu muito contra o Napoli, mas ainda em alguns jogos ainda não pode dar essa certeza, então eu queria que você falasse se o Milan pode manter o nível de exibição ou se a tônica da temporada, que foi a irregularidade, ainda é uma sombra que assusta. E a segunda pergunta, que é a mais canalha, quem passar de Inter e Milan vai perder a final pro City, né? Quem passar já é o vice-campeão, porque do outro lado tem o Manchester City que está passando por cima de todo mundo, né? Assim, né, não vai entrar como favorito, né, obviamente, mas é um jogo só, né, jogo em Istambul, pro Milan não é de boas lembranças, mas vai entrar para tentar fazer um feito histórico, porque, né, enfim, Milan e Inter não precisam provar nada em termos de Champions League, mas vai precisar superar um time mais forte, né? O Real Madrid na Champions League a gente sabe como é que é. Em La Liga não tá tão bem assim, né? Inclusive ontem sofreu bastante na mão do Girona, né? E enfim, o Manchester City por bola jogada é o favorito, né? Tem jogado melhor do que todos os outros 3 concorrentes lá na Champions League.
É. E, enfim, mas aí a gente não sabe nem se ele vai passar pelo Real Madrid, né? A Champions League tem dessas. É um torneio eliminatório, mata-mata, e a final é um jogo só, né? Então, a depender ali, o técnico consegue acertar a estratégia, os jogadores se dedicam o suficiente e conseguem arrancar um resultado que pode não ser o mais esperado. Mas, enfim, sobre o confronto entre Inter e Milan, eu acho que vai ser um confronto bastante apertado. Os dois times têm tido um desempenho muito forte na defesa na Champions League, né? A Inter sofreu 3 gols contra o Benfica no último jogo, mas também 2 desses gols foram assim, quando o time já estava assim, meio desligadão do jogo, né? Já estava com a vaga na mão, estava com um agregado de 5-1 no momento, então mesmo assim eu vejo que a Inter está com uma defesa um pouco menos sólida do que o Milan. O Milan, desde que o Manhã voltou, tá mais ligado, e eu acho que é levemente favorito por bola jogada também. Eu acho que dá para manter sim o desempenho. Apesar de ter vencido um dos derbys, né, dessa temporada, isso conta a favor da Inter, o fato de que a Inter tem jogado melhor nos últimos derbys, assim, né? Se a gente for comparar das últimas temporadas, né? A Inter tem feito melhores jogos. Nem sempre tem tido resultados positivos. Por exemplo, no fatídico derby, né, que meio que decidiu o campeonato passado, a Inter fazia um jogo melhor do que o Milan, até o Handanovic cometer a falha e o Giroud aparecer e ser extremamente decisivo, né? Então, mas naquele jogo ali, no global, até esse momento em que o Giroud apareceu ali num giro de pouquíssimos minutos entre os 2 gols que decidiram o jogo, a Inter até jogava melhor. Então a Inter tem feito derbys mais interessantes, né? Mas na Champions League, nos 2 primeiros e únicos, né, confrontos que fizeram, o Milan ganhou. Foram 2 empates em 2002 e 2003. Aí o Milan levou pelo gol qualificado, né? E em 2004 e 2005 o Milan venceu os 2 jogos. O segundo jogo nem terminou, mas o Milan já estava vencendo quando atiraram um monte de sinalizadores no gramado, Dida foi atingido, etc e tal. Mas é isso, eu acho que o Milan ele tem se reencontrado na defesa e, curiosamente, ele tem tropeçado em adversários menos... adversários mais fracos, né? Se você for olhar os últimos resultados do Milan na Série A, empatou com o Empoli, empatou com o Bolonha, perdeu para o Udinese, empatou com a Salernitana. Mas os jogos contra times ali do mesmo nível, né, goleou o Napoli, venceu a Atalanta, por exemplo. E aí, indo um pouco mais para trás, ali no início de fevereiro, perdeu para a Inter. Mas é isso, eu acho que o Milan tem condições sim de manter esse nível, principalmente o nível defensivo. E na frente vai contar com o Rafael Leão e Giroud, né? Se os dois estiverem em dias ruins, vai ficar mais difícil. A gente tem visto o Milan, por exemplo, meio campo, o Tonali tem jogado bem, o Benacer também, mas se o ataque não está funcionando, esse trabalho de meio campo, ele é menos, aparece menos em termos de resultados. Foi basicamente o que a gente viu. Não vou nem falar do jogo contra o Bolonha, porque o Milan teve muitas reservas em campo naquele jogo, né? Mas contra o Empoli, por exemplo, o ataque não brilhou e o Milan acabou tropeçando. Contra o Udinese, a mesma coisa, né? Então, eu acho que o jogo vai passar muito pela defesa e pelo dia, né? Se estiverem bem o Rafael Leão e o Giroud. O gol contra o Napoli, inclusive, o gol do Giroud, o primeiro, né? Primeiro gol do jogo, a jogada do Rafael Leão é claramente a fase dele, né? O que vive o Rafael Leão no momento é aquele lance ali em que eles pegam a bola e não toma conhecimento, né? Sai carregando como se fosse... Parece muito simples o gol, né? Quando a gente vê o gol. E pra gente falar sobre o último clube italiano que está vivo na Europa ainda, vivíssimo, vamos falar da Roma, né? A Roma que
tem pela frente o Bayer Leverkusen. Primeiro vou dar uma cutucadinha aqui no torcedor da Roma, porque Roma e Leverkusen me lembra muito uma ex-sketch, do Hermes e Renato, em que um fica falando pro outro, obrigado você, e o outro fala, obrigado você, não, obrigado você, não, obrigado você. Porque são times que geralmente, entregar é uma palavra muito forte, mas são times que geralmente desperdiçam oportunidades, né? Muitas oportunidades. Tem um hall aí de clubes europeus, né? Acho que dá pra botar talvez o Tottenham também, e Roma e Leverkusen, perdão, me lembra muito essa sketch. Um vai ficar entregando, o outro falar assim, não, obrigado você, pode ficar com o resultado, e o outro vai entregar e vamos ver quem entrega mais. Mas agora, falando sério, Caio, a Roma, que dentro do que pode fazer, né, a gente sabe que não tem o elenco mais qualificado, a gente sabe que tem deficiências, a gente sabe que o Mourinho segue trabalhando durante toda a temporada e não consegue corrigir algumas coisas na Roma, mas a Roma chega para uma semifinal da Europa League em boas condições, e eu queria que você falasse não só da Roma, mas sobre a possibilidade de uma final italiana. A gente acabou de falar aqui, alguns minutos atrás, que a Juventus não vive boa fase, que pega o Sevilla, mas eu queria... Porcentagem, não sei, porque é muito, muito clichê. Mas eu queria que você falasse da possibilidade de uma final italiana, né, entre Juventus e Roma na Europa League. Só porque eu queria fazer porcentagem, agora também vou fazer só de raiva. Porque eu acho que, assim, no caso da Juventus, eu creio que ela é favorita pelo desempenho. Não se podemos... que embora o desempenho seja irregular em termos da ofensividade e tudo mais, eu acho que, assim, o fator defesa pode fazer diferença no confronto com o Sevilla tão irregular defensivamente. Embora dê uma melhorada agora com o Mendilibar e tudo mais, agora que afastou o risco e o perigo de segundona lá, deixou esse perigo de grande só pro Valência, pelo menos as coisas melhoraram por lá. E eu acho que a Juventus é favorita. Dito isso, nesse confronto Roma e Leverkusen, é até complicado dizer, porque a Roma fora de casa, para mim, parece um time um pouco estranho. Estranho, porque, assim, pareceu um pouco estranho na ida com o Feyenoord, que, no fim das contas, a Roma até apresentou desempenho no global, na eliminatória, melhor que o Feyenoord. Só que, assim, perdeu uma quantidade incrível de gols na ida, teve o pênalti perdido e na volta acabou recompensando na base da força, na base do Olímpico e tudo mais. Apesar de tudo, contra o bom time do Feyenoord, que tem sido favorito a ganhar a Eredivisie, está na liderança merecidamente. Mas, assim, ao mesmo tempo ela é estranha, porque ela mostra a sua força dentro de casa. Ela no Olímpico consegue fazer bons resultados, consegue competir muito bem, mas fora de casa parece que falta alguma coisa. E eu senti isso até nesse confronto pela Série A, que mesmo com a rotação enorme de jogadores e tudo mais, a Atalanta foi bem pro jogo, conseguiu fazer sua força e foi até um dos melhores desempenhos de um time do Gasperini nessa temporada. Se a Atalanta parecia irregular, de repente a Atalanta agora, assim como a Lazio, é um dos times que não tem cabeça paralela, de repente pode se aproveitar da cabeça paralela de Juve, Milan, Roma e Inter, e de repente se aproveitar disso. E a Roma, assim, você nunca sabe como é que vai estar o desempenho, sobretudo físico dessas peças. Porque a Roma, o desempenho às vezes acaba por ser dependente da qualidade de um Pellegrini, da qualidade de um Dybala, que fizeram uma enorme diferença nos confrontos com o Feyenoord. Pro bem e até pro mal, porque o Pellegrini, ainda que foi muito bem na volta, teve aí do pênalti perdido. Mas, assim, a ausência do Dybala pode fazer diferença. E o Dybala acabou por se machucar no confronto com a Atalanta. De repente, se fica um desses jogos fora, você nunca sabe como está o físico dele, pode ser um problema. A questão de defesa também é um problema.
porque você tem uma zaga que nos seus melhores dias pode ser confiável, principalmente com nomes do Mantini, às vezes do Smalling, mas que às vezes você tem um Llorente e um Ibañez que não inspiram tanta confiabilidade e, ironicamente, esses não são os principais problemas da Roma em termos de defesa. Porque você tem o Rui Patrício rateando, tendo algumas falhas estranhas, ou às vezes atrapalhadas, que nem a que ele fez na segunda-feira contra que ele solta no pé do Koop Miners, o terceiro gol da Atalanta. Então, assim, a Roma é melhor no desempenho, talvez seja um 55-45 para mim, sim, porque também o Leverkusen tem dado umas rateadas, umas irregularidades de desempenho, senti isso nos confrontos contra o San Giloase, que tem peças boas que eu acho que logo logo podem pintar até mesmo aqui na Série A. Mas nos confrontos contra o Giloase acabou dando uma rateada na ida, vai bem na volta, mas que na Bundesliga você também, assim como a Roma, também tem uma disputa ali pelas Copas, também tem um espaço brigando por seu espaço, ainda que está muito atrás do Leipzig, muito atrás do Freiburg e principalmente do Union Berlim. De repente eles podem despejar todas as suas chances reais de Champions League e de voltar a ser campeão da Europa League, que o Leverkusen tem uma Europa League lá de 87-88, no confronto com a Roma. Eu acho a Roma favorita, mas essa falta de confiabilidade, que a mim eu não atribuo ao Mourinho, mas eu atribuo por essas rateadas de jogadores, que eu acho que é o que pesa pra mim. Esse confronto e essa parte de Roma, antes de a gente falar sobre o nosso último assunto, eu queria trazer à tona um confronto interessante, né, que o Mourinho vai enfrentar o Xabi Alonso. Estamos todos velhos, estamos todos sentindo o tempo chegar, que o treinador do Bayer Leverkusen é o Xabi Alonso, e o Caio falou aí que o Bayer Leverkusen está um pouco atrás na Bundesliga, mas especificamente sob o comando do Xabi Alonso, o time muito bem, né? Porque largou tarde, começou tarde, acordou tarde no campeonato na Bundesliga, porque sob o comando do Xabi Alonso é um time muito interessante. E eu queria que você falasse se ter o Mourinho numa semifinal europeia não vou dizer que é uma garantia, mas que já é meio caminho andado e que possa ajudar muito a Roma, focando especificamente nesse confronto de treinadores. Só completando o que o Caio falou antes, né? O Dybala, os resultados dos exames já saíram, ele deve até jogar contra o Milan, embora isso não seja garantia de nada, conhecendo o físico do Dybala, né? E também sobre a Roma, sobre o desempenho da Roma como visitante, melhor dizendo, dos 6 jogos na Liga Europa, ela perdeu 4 como visitante, né? Só ganhou mesmo do HJK da Finlândia. Foi o único jogo que a Roma ganhou como visitante. E aí, o que acontece é que a Roma agora, ela, ao contrário das outras eliminatórias, né? Dos outros jogos eliminatórios, ela joga a primeira partida em casa, né? Ela vai decidir contra o Leverkusen na Alemanha. Então eu acho que o Mourinho, já entrando na sua pergunta, Anderson, ele deve fazer uma preparação um pouco diferente até para esse jogo. Sabendo que dessa vez a Roma joga primeiro em casa, talvez para conseguir primeiro um resultado, não vou dizer elástico, né? Porque a Roma não é um time que tem goleado, feito grandes... até perdi um pouco a palavra, mas enfim, grandes diferenças, né, de gols nas vitórias. O Abraham não está no seu ano mais goleador, o Belotti também não. Então é uma Roma um pouco mais comedida, mas eu acredito que ele vai armar o confronto pensando em já conseguir um resultado 1-0, 2-0 e se fechar bastante, porque a Roma, principalmente nos jogos europeus, ela tem tido um desempenho defensivo muito bom, né? Eu vou até destacar o jogo da Real Sociedad, o jogo de volta contra a Real Sociedad mais especificamente, foi uma atuação defensiva assim, muito boa, né?
Smalling e Ibañez jogando muito bem, assim como já fizeram durante a Conference League da temporada passada. Então eu acho que desde a chegada do Mourinho, a Roma aprendeu a se defender muito bem e a sofrer. E dentro disso tem romado menos, né? A gente, quem acompanha a gente sabe, né, desse termo, né, o que é que significa uma romada, né? Enfim, basicamente ter um resultado nas mãos e deixar ele escapar de forma clamorosa, como diria o nosso querido Cláudio Karsug, nos últimos minutos, ainda em especial, né, deixar escapar esses resultados nos últimos minutos. Isso não tem acontecido com a Roma. A Roma, ela tem conseguido, no geral, ser muito regular. Perde seus jogos, obviamente, não é um time perfeito, longe disso, mas não tem corrido muitos riscos quando consegue ter o resultado já favorável, já construído. Então eu acho que isso é um dos motivos que coloca, eu também concordo com o Caio, um 55-45 aí, de vantagem ali, de probabilidade para a Roma passar. E eu acho que isso passa muito pelo fato de o primeiro jogo ser em casa e a Roma poder se defender de forma mais... Enfim, né, poder esperar um pouco mais o Bayer Leverkusen, talvez pegar um contra-ataque ali com o Dybala, com o Abraham, que tem... apesar de não estar sendo exatamente o goleador que se esperava, ele está nessas transições, ele está fazendo muito bem, né, esse papel de atuar nas transições do time da Roma. Então eu acho que é um dos trunfos de ter o Mourinho, o time que pode defender os seus resultados com maior tranquilidade. Tá certo, então vamos ver se na prática isso aí vai se confirmar e se o Ibañez não vai pegar tudo que a gente falou aqui e escorregar, né? Escorregar em cima do nosso podcast e dar um gol com o Leverkusen. Caio Bittencourt, finalmente chegou a hora da gente falar sobre o virtual campeão, o quase campeão, o meta campeão, o pseudo campeão italiano. Como eu já antecipei, a gente vem com um programa especial quando se confirmar, quando se concretizar, mas por enquanto eu queria que você falasse sobre o Napoli que voltou a venceu a Juventus, e sobre essa expectativa, né? Como é que tá a cidade, você que acompanha muito noticiário, que tem uma gama de torcedores do Napoli e de influenciadores do Napoli e de jornalistas que acompanham a equipe, que moram na cidade. Como é que tá a expectativa? Porque eu vi que o time voltou para Nápoles depois da vitória contra a Juventus e já parecia o título, né? A festa já parecia a do título, mas eu queria que você falasse sobre essa expectativa aí, principalmente depois dessa vitória contra a Juventus no último final de semana. Assim, vocês sabem muito bem que, assim, pro Napolitano ganhar da Juventus, ela estando bem, estando mal ou estando mais ou menos, é sempre motivo para festejar, é sempre motivo para sorrir. Toda oportunidade que envolva bater na Juventus pro Napolitano é o máximo. Para quem não sabe, que não, eu recomendo ouvir a edição número 1 de Cautiopédia, no qual falamos do clássico do turno. Mas o clássico do retorno foi bem diferente. Até por conta de um Napoli que no mês de abril tem tido um problema com relação ao físico, assim, um time meio irregular no desempenho, e que de certa forma essas coisas acredito que acabaram pesando um pouco no desempenho da Champions League, até no mata-mata contra o Milan. Independente das reclamações ali, da ida pela expulsão do Anguissa, que para mim pareceu equivocada, pelo amarelo do Kim, que me pareceu correto, e aí na volta toda a questão de pênalti e tudo mais. Por conta disso, em meio a essas rateadas de desempenho que você pode discutir ou não e tudo mais, em meio a essas situações, o Napoli até conseguiu dosar nos últimos jogos, e até principalmente no clássico, ironicamente, o pessoal do seu banco.
A entrada do Elmas pro lance do gol do Raspadori. Claro, o fator Raspadori que, ironicamente, embora que o desempenho dele não é o que se esperava desde que foi contratado, porque estamos falando de um campeão europeu, estamos falando de uma das chamadas promessas do futebol italiano, estamos falando também de alguém que na temporada passada foi bem com a camisa do Sassuolo. Se o desempenho não foi o esperado, de certa forma, os 2 gols que saíram até agora na temporada da Série A dele pelo Napoli, 2 gols de vitória, 2 gols em reta final de partida, contra o Spezia no turno e o clássico contra a Juventus no retorno. Essa rateada de desempenho, até você pode explicar alguns jogadores mal por conta até mesmo dessa sobrecarga de partidas, dessa alternância de desempenho de jogadores que vieram da Copa do Mundo. Curiosamente, alguns os que mais estão com problema, a meu ver, tem um pouco disso, principalmente Anguissa, Zielinski, Lozano. Você tem essa sujeição a tempestades. O Napoli passou a ter lesões como não teve ao longo da temporada. Você viu, por exemplo, um Politano fora da reta final, um Cholo Simeone fora desses últimos jogos, que os dois tratam de recuperar as suas forças para tentar estar nas próximas rodadas, na definição do que vai acontecer e tudo mais. E você tem talvez o único mês que o desempenho do Kvaratskhelia não é aquele, que é assim, é o único mês, assim, esse mês de abril, o único que você pode dizer que o desempenho do Kvaratskhelia não é aquele desempenho de MVP do mês, que ele já ganhou em 3 desses meses de Série A, em que a disputa teve de jogador do mês e tal. Até fico meio curioso com esse desempenho irregular do Napoli no mês de abril, para quem que irão dar esse prêmio individual. Mas se o desempenho dele é individual, a volta do Osimhen, de certa forma, deu meio que um norte ao time. Se o norte faltou ali nos confrontos com o Milan, até mesmo na volta em que ele já estava, a volta dele trouxe um certo norte até em criação de jogadas, até em pensar o que fazer. É bem verdade que nas últimas partidas eu achei, por exemplo, que o Napoli exagerou na busca por ele, do quesito busca por cruzamentos, busca por lançamentos longos e tudo mais, e fugiu um pouco do seu estilo de troca de passes, de jogo um pouco mais veloz. Mas por outro lado, assim, nessa altura do campeonato, o torcedor do Napoli está ansioso. É um clima de ansiedade coletiva. É claro que você tem um pessoal que já queimou largada, que já está comemorando, que já está... Mas assim, você tem um pessoal tipo eu, que quer ver para crer. Que quer ver, assim, que talvez só acredite no negócio quando bordar o escudeto no peito da próxima camiseta. Talvez, no fim das contas, tenha gente que seja assim. Tem gente que seja mais São Tomé. Tem gente que só quer festejar. Que no fim das contas a torcida do Napoli é uma mistura disso daí, esse pessoal mais comedido, esse pessoal que gosta de festejar, mas que no fim das contas você tem uma ansiedade, você tem uma vontade coletiva de que isso chegue logo, que assim, que todo mundo só quer voltar a ser feliz, que tipo, uma sensação de que chegou a hora de ser feliz. Claro, pra mim, eu sempre vou repetir o It ain't over till it's over, porque já virou um bordão meu, já não é nem mais do Lenny Kravitz, ele vai me processar por direito autoral, mas assim, de certa forma, você tem uma ansiedade coletiva que pra mim, eu até explico assim, além dessa questão física, pra rateada do desempenho, que se talvez ali o desempenho contra o Verona não foi lá essas coisas no 0-0, se contra o Lecce precisou de uma forcinha enorme do Lecce para ganhar, que o Lecce está entrando no buraco. Mas assim, se precisa, também tem essa ansiedade, essa coisa assim de queremos definir logo e tudo mais, e assim, eu acredito que até definir vai se sentir um pouco disso.
vai se sentir um pouco do querer resolver logo, do querer, assim, da ânsia até mesmo pro tipo da torcida para ver a bola entrando na casinha, entrando no gol até ele acontecer, porque assim, é uma comunidade que está ansiosa, ela está festejando, muita gente até já dá como assim, como feito, mas assim, ao mesmo tempo sempre tem a ansiedade para você confirmar tudo isso. Agora é quase como numa corrida, na Fórmula 1, sempre se costuma dizer: traga o carro para casa quando está na reta final, para não arriscar, para fazer o simples, para tudo mais. É o momento em que o Napoli precisa trazer o carro para casa, para confirmar tudo isso, para simplesmente botar tudo o que sofreu nesses tempos e tudo mais, até nesses 33 anos de ausência entre uma taça e outra, para extravasar. Todo mundo só quer ser feliz de novo. E é isso. E é assim, em vista do confronto do clássico com a Juventus, foi até meio simbólico, porque de certa forma, além de espantar os males da eliminação para o Milan, você assim bate num rival e traz de volta algo que ficou uma ferida muito grande no torcedor napolitano, que foi o campeonato de 2018. Você teve o gol do Koulibaly no final, naquele clássico de 22 de abril de 2018, mas depois de tudo que aconteceu, com toda aquela arbitragem pra lá de polêmica do Inter e Juventus na semana seguinte, a derrota para a Fiorentina com uma tripleta de, veja só, Tcholito, Simeone, e quem diria que os caminhos iriam se cruzar de novo agora com Tcholito e Simeone no lado azul da força. E de certa forma muita gente tem essas feridas do passado, e a vitória contra a Juventus, como foi nos acréscimos, e até reeditando um pouco a alegria que foi aquele gol do Koulibaly com a alegria que foi o gol do Raspadori, que eu confesso, eu me emocionei, mas assim, é toda uma cura de uma ferida. É como você passar um antisséptico numa ferida, de certa forma, porque serviu para muita gente isso, serviu para uma coisa assim de, sabe, estamos livres, mas no fim das contas só vai estar livre quando o carro chegar em casa. Gostei dos comentários automobilísticos e do infectologista Caio Bittencourt também falando do antisséptico, um comentário que foi de máquinas a... É basicamente o seguinte, o gol, para usar agora o termo religioso, o gol do Raspadori curou onde doeu. Agora o reverendo infectologista e automobilista. Não, isso daí é que nem o cantor falecido Kanye West. É uma pena que ele tenha falecido. A gente vai chegando então ao final dessa edição, mas vou dar a opção para vocês falarem se a gente esqueceu de alguma coisa. Nelson Oliveira, eu acho que a gente bateu tudo que a gente tinha que bater. Falamos de Copa, falamos de punição, falamos de semifinalistas europeus, fizemos jabá aqui do meu time de botão. Faltou alguma coisa, Nelson? Não faltou nada, não. Só queria completar o negócio do que o Caio tá falando. Já acabou, né? A ânsia do napolitano é aquela ânsia da pessoa que mora em Salvador, gosta de carnaval, mora no Rio de Janeiro, mora em Recife, gosta de carnaval. Sabe que o carnaval vai chegar, dá aquele comichão ali, que você sabe que o negócio vai ser bom, que a festa vai ser boa, que você só tá esperando ela chegar. É isso aí que tá acontecendo com o torcedor do napolitano. Embora a festa lá também já tenha começado, né? O pré-carnaval, o pré-escudeto lá já começou. Então, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra vocês. E até a próxima. Até a próxima. Voltamos muito provavelmente... Pode falar. Só uma pincelada, para não dizer que não falei das flores, essa briga contra o rebaixamento parece interessante. Porque, assim... a Sampdoria parece que já tá morta, mas assim, até a Cremonese resolveu dar uns sinais de vida, o Verona resolveu crescer de novo, o Lecce e o Spezia estão meio estranhos no desempenho, parece que querendo ir para baixo. O Lecce
está numa sequência incrível negativa, uma sequência de lá vamos a 8 jogos sem vencer, que está trazendo leite para baixo, e assim, até o Empoli também meio problemático. O único que parece livre ali do Sassuolo para baixo, curiosamente, é a Salernitana, que depois que chegou o Paulo Sousa, tem tido desempenhos interessantes, vem conseguindo muitos pontos e vem se mantendo firme para ficar mais um ano na elite. O trabalho interessante do Paulo Sousa desde que chegou na Salernitana. Quem diria, bom ponto, ótimo ponto. Como diria um amigo nosso lá no grupo, nosso grupo do WhatsApp, empatar com o Inter e Milan é mole. Quero ver fazer o Flamengo correr. Quero ver fazer o time do Flamengo correr. Esse foi o comentário que eu li lá no grupo. Não falarei quem foi, nem sobre tortura, mas gostaria de agradecer e de me despedir. A gente se despede com a edição de número 8. A edição de número 9 muito provavelmente será o especial do título do Napoli. Se não for, a próxima será alguma edição. Será a edição de título do Napoli. Não é possível que não seja. Pelo amor de Deus, não vamos ficar. It over till it's over. Não vamos ficar. Muito obrigado a todos que escutaram a gente até aqui. Muito obrigado a Central 3 e nos vemos e nos ouvimos numa próxima. Arrivederci, tchau.